might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Eita, ai, ai, ai! É o Thales de Azevedo! Eita! Ó, que alegria estar com vocês nessa grande estreia desta semana da TV Conexões, a Estação do Saber, que completa este ano, ó, 4 aninhos e com muitas novidades, muita programação nova para você. Mas vou cumprimentar aí quem está em casa, já cumprimentei essa plateia linda, linda de viver. Para você que está em casa nos assistindo pela manhã, um bom dia! Tá à tarde? Você está na sua escola? Uma boa tarde, você que nos assiste aí da escola, do conforto do seu lar, mas você é aquele que gosta das atividades notúrnicas. Então, uma boa noite, uma boa madrugada! Eita! Está no ar o programa Estação do Saber, e este é um programa, uma série especial chamada Democracia Sempre. É uma das estreias nossas para esse segundo semestre. A importância de discutirmos temas como este nas escolas, nos bairros, nas associações. É importante que nós sejamos cidadãos críticos e reflexivos. E com esse programa nós pretendemos contribuir com a formação desses sujeitos. E para apresentar esse episódio, porque na semana passada vocês viram aqui que nós tivemos o professor Ricardo Carvalho e o professor Zacarias dando os primeiros conceitos do que é democracia, e foi um programa lindo, lindo, lindo de viver. Você não assistiu? TV Conexões, a Estação do Saber, lá no YouTube. Vem com a gente. E para apresentar este programa, eu convido o nosso companheiro, o professor Valcater. Vem para cá. Salve, juventude, essa juventude linda daqui do Colégio Estadual Thales de Azevedo. Ele é Democracia Sempre, e o episódio de hoje nós iremos falar sobre democracia, justiça social, igualdade e equidade. Temas importantes para compreendermos um pouco mais sobre política, governo e, é claro, insistir na defesa da democracia do nosso país. Mas não faremos isso sozinhos. Claro! Nós trouxemos aqui pessoas bem especiais, não é isso, professor, para estar aqui conosco hoje? Além dos alunos, que são especialíssimos, nós temos convidados como a nossa querida vereadora Aladilce Souza. Vem para cá, querida. Essa aí. Oh. Essa é uma vereadora porreta, como eu gosto de dizer, atuante. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada. Prazer é todo essa meu. conexão. Quem vem mais, Elveta, por favor? Temos aqui também o nosso convidado aqui, um ativista que trabalha junto com as associações daqui de bairros, aqui de Salvador, Márcio Vitorino. Por favor, Márcio, vem aqui com... Mas seja bem-vindo ao nosso programa. Agora, não podia faltar os líderes estudantis. E convidamos 3 líderes aqui e vamos fazer isso a cada programa. E eu queria já chamar aqui Samanta Luiza, do Manuel Devoto. Quem mais, Elveta? Lázaro, cadê Lázaro? Lázaro do Colégio Central, Lázaro Pereira. E Maria Clara, do Colégio Estadual Senhor do Bonfim. Vem pra cá, Clara. Então, venha cá, venha cá, venha cá. A nossa bancada já está formada.
Então, inicialmente, nós vamos assistir um vídeo, um pequeno vídeo, que vai fazer uma introdução do tema, enquanto aqui a gente faz uma afinação das nossas conversas. Solta o vídeo! Você já ouviu falar em equidade? Sim, Explica pra gente o que é equidade. a equidade, diferente da igualdade, que divide para todos por igual, ela divide de acordo com as necessidades pessoais de cada um, considerando suas individualidades. Bom, voltamos. Só foi mesmo para introduzir o assunto, fazer um esquenta. Eu queria agradecer já, queria conversar aqui com a nossa querida Aladilce, nossa querida vereadora pelo PCdoB. Vamos falar um pouco de democracia, né? Como que você está vendo, Aladilce, este momento, quando nós falamos de democracia e participação social, popular? Bom, em primeiro lugar, eu quero dar um bom dia a todas, todos, todes, essa estudantada aqui do Colégio Tales de Azevedo. Dizer que é uma alegria muito grande. Eu sou vereadora dessa cidade de Salvador, no 5º mandato. Eu comecei como a líder estudantil no Grêmio, lá no interior, em Alagoinhas, onde eu cresci e me tornei cidadã, recebi a régua e compasso do povo de Alagoinhas, da cidade de Alagoinhas, para seguir na vida, seguir buscando um caminho de democracia, de equidade. Então, comecei lá e, para mim, estar aqui nesse auditório, numa escola pública que eu defendo, né, acredito e acho que a gente tem que fortalecer, para mim é uma honra muito grande. Então, esse momento que nós estamos vivendo no país, eu diria para vocês que é um momento crucial na vida do nosso povo, na nossa sociedade. Nós estamos como se estivesse, assim, numa encruzilhada. Ou o Brasil supera esse momento, se afirma como uma nação soberana, democrática, ou a gente cai no obscurantismo, vai para trás. E é muito importante esse debate com vocês aqui, jovens, porque eu tenho mais de 60 anos. Eu vivi o período da ditadura militar, vocês aqui não viveram. Não está escrito nos livros de história, infelizmente, porque devia estar. Alguns aqui, como Robson Costa, como Hervelter, Hervelter também pegou ainda, né, Hervelter? Mas os professores de vocês, com certeza, mas vocês não pegaram, né? E vocês estão vivendo esse momento agora. Então, é importante a gente estar sempre falando sobre quem nós somos, de onde nós viemos, para afirmar o nosso país. E nós hoje, nesse momento, professor Robson, nós estamos vivendo isso, a necessidade de afirmar a nossa democracia. Em 1988, o Brasil estabeleceu uma nova Constituição. E na Constituição da Federal de 88, que diz assim, que é a carteira de identidade do Brasil, diz: o Brasil é uma república federativa democrática, é um Estado democrático. Democracia não pode ser uma palavra vazia. Democracia não pode ser apenas você ir na urna votar. Democracia tem que ser uma palavra substantiva, que dê a todos e todas, independente de raça, classe, orientação sexual, qualquer outra denominação, deficiência, enfim, as pessoas têm os mesmos direitos, não só de votar e ser votado, mas também de usufruir de todos os bens e serviços para uma vida digna. Isso significa dizer que todo mundo tem direito à educação, à saúde, a transporte de qualidade, a lazer, a cultura, a tudo que a nossa sociedade produz. Gente, para a gente alcançar isso, tem sido, nesses 35 anos, uma luta incessante. Eu estou vindo agora de um evento da saúde, o Sistema Único de Saúde foi fruto da Constituição de 88, e a gente vem tentando fazer com que todo cidadão brasileiro tenha direito da vacina
até a cirurgia cardíaca, ressonância. Mas vocês sabem que nós não conseguimos isso ainda, embora esteja na lei. Então, é importante a gente dizer que nós não podemos voltar para a situação de antes de 88, e esse momento que nós estamos vivendo tem um cabo de guerra no Brasil. A gente tem forças do atraso, querendo puxar para trás, que tem como expressão lideranças o ex-presidente da República, que ficou 4 anos aí, quase acaba com o nosso país, e generais, que foram os que deram o golpe de 64. Tudo isso nós vamos ver no nosso programa Democracia Sempre, e hoje vamos continuar abordando. Eu queria cumprimentar carinhosamente e agradecer a presença de Márcio Costa, coordenador da Federação das Associações de Bairros de Salvador, a FABES. Então, seja muito bem-vindo. Uma pergunta você vai responder se apresentando, que a gente vai fazer um giro, e depois o professor Hervelto começa a conduzir também junto comigo. O que significa essa associação e qual é a importância dessas associações para a conscientização dessa população que reside no dia a dia dos seus bairros, com seus problemas de saúde, esgoto, moradia. Qual é o papel dessa associação no tocante à construção de ser um cidadão crítico? Bom dia, professor. Bom dia a todos e todas. A FABES, né, a Federação de Associações de Bairro de Salvador, o que determina a Constituição. Né, a Constituição, no seu artigo 1º, diz que todo poder emana do povo. Então, nós conseguimos, né, através das articulações com todas as associações em Salvador, né, a organização popular, para garantir, de fato, a participação. A participação não é apenas assistir, né, nós fazemos parte. Né, temos que fazer parte das discussões políticas e sociais do nosso país. Né, nós podemos também ter a democracia direta, né, pontuando as necessidades reais de cada localidade. Então, essa é uma das funções que nós temos na FABES. Estamos aqui com esses representantes, essas lideranças estudantis do Colégio Manuel Devoto, Senhor do Bonfim, Central. Então, eles vão aqui fazer uma rápida apresentação e explicar um pouco desse contexto que eles exercem democraticamente dentro dos seus espaços de pertencimento. A palavra está com vocês, nossos especialíssimos convidados. Prazer, meu nome é Samanta, estou representando o Colégio Manuel Devoto. É um prazer estar aqui com vocês e é só isso mesmo que eu tenho a falar. Bom dia a todos que estão nos assistindo agora, bom dia bancada. Meu nome é Lázaro, eu sou líder do Colégio Central. Eu acho importantíssimo essa ação, né, que nós fazemos como líderes. Eu fui eleito líder pelos outros líderes do colégio e é muito importante porque essa é o primeiro contato que temos, né, com a democracia, né? Nós estamos vivenciando isso. Somos votados a partir da votação de toda a sala e aí, após isso, os líderes votam entre si para eleger o líder. Então, querendo ou não, é a democracia dentro da escola, dentro de um nicho, né? Mas é a democracia agindo de diversas formas. Bom dia, meu nome é Maria Clara, eu falo do Colégio Estadual Senhor do Bonfim e eu queria agradecer por estar aqui hoje. E é isso, gente. Obrigada. É isso, gente. Vem cá. Eu queria retomar aqui com a vereadora Aladilce. Eu a cortei, mas ela está falando da correlação de forças, porque muitas vezes as lutas na manutenção de uma democracia sempre, às vezes, levam a embates e a grupos antagônicos. E é isso, Aladilce, queria que você retomasse aquela sua fala para deixar bem claro a luta por manter a democracia nessas relações políticas dentro do Brasil e nas relações também externas. Então, eu estava falando que nesse momento grave do Brasil, nós estamos num contexto difícil
E, de um lado, eu falei que a gente estava num cabo de guerra. De um lado, a gente tem as forças bolsonaristas, essas forças que vocês estão vendo aí, que fizeram o 8 de janeiro, quebraram tudo lá em Brasília e fizeram outros atos de um período de um governo que levou o Brasil para um atraso. Então, nesse momento agora, que nós, após a última eleição para presidente, a gente conseguiu resgatar o caminho da democracia, então tem esse cabo de guerra. De um lado, essas forças do atraso, e do outro lado, nós temos as forças que querem continuar, que o Brasil continue no caminho da democracia. É desse lado que a gente se localiza, né? É desse lado, é do lado dos trabalhadores, das pessoas que não têm os direitos totais, os direitos universais, os direitos sociais. Então, nós precisamos, sobretudo que vocês, que são juventude desse país, e juventude tem aquela potência revolucionária, não é isso? Vocês ajudam a transformar, vocês ajudam a nós, que somos de uma geração passada, nos transformarmos, seguirmos em frente, e vocês apontam o caminho do futuro. É muito importante que vocês prestem atenção ao que está acontecendo no país. Pela primeira vez na história, gente, nós temos um ex-presidente da República e generais, que é para dar anistia a todos esses que fizeram crimes e que estão sendo julgados. Então, se esse projeto de anistia passar, nada disso adiantou, essa luta não adiantou. Então, o que nós queremos nesse momento, o que é preciso a participação de todo mundo. O Márcio falou aqui, a participação tem que ser efetiva. Todas as pessoas, pela Constituição, todas as pessoas têm direito de participar, não só de votar, de participar politicamente. O que é política? Política não é só participar das eleições, política não é só se organizar num partido. Política é, principalmente, a gente se juntar, se unir para transformar. Então, a juventude pode muito e tem obrigação. Nós temos uma obrigação com nossa vida pessoal, mas nós temos uma obrigação coletiva. Sabe por quê? Principalmente porque nós vivemos num país com grande desigualdade, já foi falado aqui. Desigualdades, nós temos pessoas, nessa cidade mesmo de Salvador, nós temos pessoas, a maioria, morando, residindo e vivendo em condições indignas. E temos uma minoria que vive numa situação de vida confortável, digna. Nós temos desigualdade, às vezes, dentro do mesmo bairro. Nós temos desigualdade dentro dessa cidade. Salvador é uma cidade com quase 3 milhões de habitantes. É a primeira capital. O Brasil nasceu aqui, mas é a capital do desemprego. É a cidade onde maior desemprego do país. A gente tem dificuldade de transporte, de alimentação, de renda, né, de tudo. E temos o racismo que é impregnado na nossa vida. Temos a LGBTQIA+fobia, temos a misoginia, que é contra a mulher. Então, temos muitas desigualdades. Então, a gente precisa, nesse momento, eu peço a vocês que atentem para o que nós estamos vivendo no Brasil e vamos somar nesse cabo de guerra, vamos puxar a corda para o lado de cá, que é a corda para o lado da inclusão, é a corda é o lado da inclusão, de uma vida digna, de mais saúde, mais esporte, mais transporte de qualidade, saneamento, moradia de qualidade. E o Brasil pode dar isso a todo mundo, certo? Pode dar, porque nós somos um dos países mais ricos do mundo. Só que essa riqueza vai para fora, certo? Então, tem um problema grave que nós estamos enfrentando, que é um deputado daqui foi para os Estados Unidos e está de lá querendo interferir na nossa vida. Imagine, então, gente, Aladim, vou lhe interromper um minutinho só, porque nós já estamos imprensados aqui com o nosso intervalo. É um minutinho, eu volto já, vapt-vupt, não saiam daí, que nós já voltamos aí com o professor Elvelter, já iniciando o tema, e já fica a minha pergunta para todos, a partir dessa fala de Aladilce,
é possível existir democracia sem igualdade, sem equidade? O que é liberdade? O que é equidade? Tudo isso nós vamos tratar logo depois do nosso intervalo. Ó, Vapit e Vupit. Uma é a boa na Bahia. A boa na Bahia é que meu milho está virando cuscuz. Sim, a vontade é de expandir mais e mais, né? A cooperativa entrando na vida nossa, assim, que não fosse eles, a gente não estaria onde está. E gira o trabalho. Com o investimento do governo, a Bahia é referência em agricultura familiar, com mais tecnologia e inovação para enfrentar a estiagem, combater a fome, levando os produtos da Bahia para o mundo. Esse é o trabalho do governo do estado. Essa é a boa da Bahia. Governo do estado presente, trabalha pra gente. Eita, eu não disse que ia ser, ó, rápido e rápido. Voltamos, Elveter, a importância desses conceitos e essa discussão na escola pública e para toda a população. O povo precisa discutir política neste Brasil de meu Deus. Professor Robson, um tema como esse, né, que nós estamos aqui hoje discutindo, né, com essa chamada democracia sempre. Estamos aí chegando aos 40 anos de estabilidade da democracia, com a nossa Constituição Cidadã de 1988. E nessa Constituição Cidadã, promulgada na Assembleia Constituinte, institutos como a justiça social, a igualdade, estão lá previstos, e é por isso que nós estamos agora refletindo sobre eles. Fica aqui a reflexão para que possamos ver aqui agora com os nossos convidados as suas moderações, inclusive a juventude. O que a juventude espera? Que Brasil é esse que eles querem herdar e de que maneira eles pretendem contribuir para que o Brasil fique cada vez mais justo? Vamos lá, Samantha. Samantha, está claro para você, ou você quer fazer alguma pergunta do que é, de fato, equidade, né? Não, eu entendo o que é equidade. Bom, quando se trata quando a gente fala sobre o lugar de todos nós e o que a gente precisa, a gente fala sobre equidade, a gente está falando sobre que cada um tem uma necessidade diferente. Porque você não vai dizer para mim que uma pessoa que tem 5 filhos tem a mesma necessidade de uma pessoa que tem apenas um filho. Isso chega a ser desumano, porque quando a gente vê para a realidade do Brasil, isso chega a ser absurdo, porque quando você vê desigualdade, principalmente para mulheres, porque a gente vê, a maioria das mulheres criam seus filhos sozinhas, e são mães solos, não tem muita... Como eu posso falar? Não tem muitos projetos que falam sobre isso, que abordam esse tipo de experiência. Eu mesmo sou filha de uma mãe solo. Eu fui criada por minha mãe, sou criada por minha mãe, ainda tenho 17 anos, e eu vou te dizer, é absurdo, é muito desrespeitoso quando a gente fala sobre esse assunto e as pessoas inferiorizam pessoas que vêm dessa realidade, principalmente quando você vê que essas pessoas principalmente vêm da periferia do nosso país, e não de pessoas acima de nós. Lázaro, calma, gente. Lázaro, dentro desse contexto, pegando o seu exemplo da sua comunidade, o que você acha, o que você sente que é necessário ter políticas que dê mais equidade para os estudantes, para as populações periféricas, para todos nós cidadãos? Eu acho que falta realmente políticas públicas, sendo sincero, para que pessoas que não têm condições, pessoas que moram em bairros periféricos, tenham a mesma oportunidade que pessoas que moram, por exemplo, no Horto Florestal ou na Barra. Eu sou da suburbana e vejo uma diferença extrema. Até questões de saneamento básico, questões de segurança também, são 2 lugares que parecem ser extremamente diferentes, não parecem ser em uma mesma cidade.
como a nossa vereadora falou, eu acho importantíssimo nós, alunos, principalmente que viemos de bairros periféricos, se atentasse mais a isso, se atentasse mais a essa visão de política. Eu sempre me importei muito com isso, sempre tive uma criação que abrisse meu olho mesmo para as pessoas que realmente querem o nosso bem, os políticos que querem o nosso bem, né? Porque são eles que vão nos representar aqui na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional e até mesmo na presidência. Maria Clara, você mora onde, Maria Clara? Aqui em Salvador, porque nós estamos falando aqui do Colégio Tales de Azevedo, Salvador, Bahia. Eu moro no Alto das Pombas, fica ali o Campo Santo, Federação. E lá a gente vê que os políticos não ajudam muito. Assim, tem muitas mães solteiras que criam seus filhos sozinhas, sem ajuda, com aquela quantidade pouca do dinheiro. E o que eu vejo bastante é que muita gente não ajuda o próximo. Eu falo assim, o sistema. O sistema não ajuda, não dá assistência a essas pessoas. E é isso. Márcio, veja só. Márcio Costa, ele é coordenador da Federação das Associações de Bairros de Salvador, a FABS. A partir dessas falas, como essas associações podem estimular, podem incitar, podem organizar, eu acho que é a melhor palavra aqui, esses movimentos para que essas pessoas, em vez de estarem esperando do poder público, elas passem a ser protagonistas das suas próprias ações, dos seus quereres, das suas lutas. Diga aí, Márcio. As associações, né, elas precisam ser capacitadas, né, precisam de capacitação, formação e capacitação. Né? Com o conhecimento, com o saber, né, nós conseguiremos, né, desenvolver muito melhor os projetos e programas, né, desenvolvidos pelo Estado. O Estado tem a obrigação, é dever do Estado atender. Né? Então, a discussão sobre mobilidade, sobre habitação, né, sobre projetos e políticas públicas para as mulheres, né, mulheres e meninas. Né? A mulher tem uma tripla ou quádrupla jornada. Né? Então, tem que ter um olhar diferente. Né? Uma aluna, né, daqui do Tales, onde estamos, né, ela tem a diversidade. Né? As meninas menstruam, né? Então ela tem uma tarefa em casa para se fazer, né? Tem que cuidar do irmão, às vezes cuida do pai, cuida da mãe. Então a associação, ela tem que entender que ela não representa ela mesma. Nós não somos liderança. O líder do Grêmio Estudantil não representa ele mesmo, representa a escola, o colégio, a turma. Né? Então a associação do bairro, ele não representa a própria associação ou o presidente que está no poder, que deve ser rotativo. Ele representa uma coletividade que ele tem que consultar a todo momento. Ele tem que ter essa capacidade, né, de arguir, de enfrentar as diferenças, né, e trazer soluções coletivas, né, que sejam de benefício para todos. Então, a gente tem que... a FABS atua nesse sentido, né, de capacitar, de formar, de organizar as associações para que elas se preparem para participar de editais públicos também, né, seja pelo governo federal, estadual, municipal, né, e organize inicialmente a sua própria comunidade. Mas há uma diversidade de ações e de projetos que podem ser participados e podem contar com o apoio da FABS para isso. Welter, a palavra está com você, mas a importância, gente, de estar discutindo esse tema. Por isso que a TV Conexões estreia essa série, esse é o 2º episódio de Democracia Sempre. Nós vamos ter um programa exclusivo sobre saúde pública, sobre o SUS, porque não há nada mais democrático e inclusivo do que o SUS. Então, vão ser 6 programas até o final do ano, discutindo todas as temáticas sociais, políticas e econômicas, que leve, de fato, a nós refletirmos o que é uma democracia. Essa semana eu estava ouvindo a internet, vendo uma fala da Maria Helena Chauí. Eu passo essa fala ao Welter e a Ladilson em seguida, porque ela dizia o seguinte, companheiros, que
não há Estado democrático, e ela questiona, de fato, o Brasil hoje é uma democracia plena, já que nós nos ressentimos ou estamos em processo de reconstrução com o governo atual, com o governo Lula, mesmo com todas as dificuldades, mas nós estamos em reconstrução dos nossos direitos. Existe democracia plena no Brasil, a partir da visão da Maria Helena Chauí? Nós não temos uma democracia plena, nós estamos, eu diria, até longe disso, porque nós temos ainda uma diferença entre as pessoas muito grande. E o que nós estamos tentando, na verdade, ao afirmarmos essa democracia, caminhos e políticas que levem a essa democracia, com este governo do presidente Lula, é exatamente para a gente avançar na consolidação, na afirmação. Eu vou dar só um dado aqui. Nos governos anteriores do presidente Lula e Dilma, o Brasil saiu do mapa da fome, né, daquelas de milhões de brasileiros fora do mapa da fome. Isso foi comemorado aqui e fora do Brasil. E nos 4 anos do governo Bolsonaro, do governo anterior, o Brasil voltou para o mapa da fome. Isso por quê? Porque os programas, as políticas públicas que foram feitas para garantir inclusão, renda e alimentação, né, na mesa dos brasileiros, eles foram cortados. As universidades perderam recurso. Todo o sistema de saúde também foi muito atacado do ponto de vista da restrição. Então, houve um encolhimento maior do Estado. O Brasil voltou para o mapa da fome. E agora, nesse momento, nós estamos buscando retomar essas políticas, retomar esses caminhos. Então, a luta por democracia, ela é uma luta permanente. Nós temos no mundo países que já tiveram sociedades de bem-estar social, que a gente dizia, olhava, a Itália, por exemplo, uma vez eu estive na Itália, e o pessoal lá me dizia, aqui todo mundo tem tudo. As pessoas, todo mundo tem tudo, dizia assim. Todo mundo tinha, podia consumir qualquer coisa, a saúde era muito boa, a educação, não tinha escola pública e privada. Então, essas sociedades de bem-estar social da Europa, hoje já estão tendo retrocesso. Então, não é você alcançar a democracia, não significa que essa situação fique permanente. Nada é permanente no mundo. Botem isso na cabeça. Ó, é como um rio que passa. Tudo muda o tempo todo no mundo. E se a gente não estiver acompanhando, o mais esperto vai puxando para si. Então, o sistema que a gente vive, o sistema capitalista, faz com que a gente fique sempre e nos impõe, nos desafia a manter permanentemente a vigilância para não retirarem os nossos direitos. É aquela música, segure tudo que já foi conquistado, para não perder. Então, a gente precisa sempre estar defendendo a democracia. Eu acho que esse tema que vocês escolheram, democracia, sempre é muito importante. Então, o Brasil está retomando o caminho da democracia. Nós não temos democracia plena, porque ainda que a gente possa votar, ter eleições, né, que a gente tenha alguns avanços, nós temos avanços, mas não temos muita gente ainda fora de escola, as escolas precisam ser fortalecidas, o ensino precisa ser fortalecido. E no Congresso Nacional, gente, nós temos uma bancada, prestem atenção, são 513 deputados. Desses aí, 380 defendem os ricos, os banqueiros, os donos das latifúndio, dos grandes latifundiários do agro, né, do capital financeiro. Então, 300 e tantos estão do lado daqueles que querem só acumular riqueza. E nós temos 130 deputados apenas que defendem a equidade, que defendem direitos para todos iguais, que defendem o trabalhador, que defendem as mulheres, as mães solo, que defendem a juventude, as crianças, a educação de qualidade. Apenas 130. E tem dias que esse número, tem votações que são importantes, que esse número reduz.
Então, nós ganhamos a presidência com o presidente Lula, mas perdemos a eleição para o Congresso. E o presidente não consegue transformar se não for com a votação dos projetos lá, que é a democracia representativa. É luta, mas nós temos que ter persistência. E é fundamental a participação. A força do povo derruba qualquer coisa. E é isso que a gente precisa, né, consolidar. Vem cá. Gente, já estamos caminhando para o último bloco. Então, eu queria... Agora é o momento de eu mandar 2 beijos quis. Eu queria mandar um beijo grande para o meu governador Jerônimo Rodrigues. Um beijão no coração. Para a nossa secretária da Educação, Rovena Brito, um abraço forte, com políticas assertivas. E eu já deixo aqui para a bancada uma pergunta. A luta, a permanência das políticas públicas voltadas para a educação, em nível nacional e aqui na Bahia, com o nosso governador, aportando recursos nas bolsas estudantis, investindo na agricultura familiar, a importância de investimento no nosso povo, nas pessoas. É um minutinho só que a bancada vai discutir a luta pela manutenção e ampliação das políticas públicas atendendo os cidadãos. E eu já passo, vocês que estão aí na plateia, se quiserem fazer pergunta, levanta a mão, que nós vamos até vocês e os nossos convidados. É um minutinho só, beijo, daqui a pouco, 1 minuto, Vapit e Vopit. Já conhece a nova obra gigante do governo do estado? É o VLT. Vai ligar tudo. Vai ligar Paripe ao meu curso aqui na Orlando Gomes. Vai ligar Caja City ao meu trabalho lá no Iguatemi. Vai ligar meus mariscos de plataforma até os restaurantes em Piatã. Vai ligar minha casa aqui no Lobato até minha netinha em Valéria. O VLT é um transporte moderno, rápido e sustentável que vai adiantar o lado de milhares de pessoas. O governo do estado presente trabalha pra gente. Eita, voltamos, ó, Vapit, Vupit, com toda alegria e conscientização, voltamos para discutir esse tema tão importante nesse programa, a Estação do Saber, democracia sempre, e acompanhe a gente, já temos um primeiro programa, então vá lá, assista e volte para esse programa, e sairão 6 capítulos até o final do ano, com debates, e eu quero muito burburinho nas escolas, nas comunidades, discutindo, e chame a gente, nós vamos lá, nós vamos discutir com vocês na sua comunidade, porque é muito importante. Ora, agora nesse bloco, além das perguntas, além dos alunos se manifestarem, nós vamos falar sobre políticas, tanto nacional como na Bahia, política como cotas, qual é a importância das cotas, qual é a importância de termos políticas de alimentação escolar, com educação integral, em tempo integral, as bolsas, ou seja, qual é a importância desses mecanismos estatais para garantir a equidade. Então, Aladilson, qual é a importância dessas políticas, principalmente a Bolsa Família? Essas políticas são fundamentais. Nós falamos que não temos uma democracia plena no Brasil. O governo Lula reconhece isso e tem feito projetos e mandado para o Congresso Nacional projetos que visam avançar para garantir a equidade, para buscar a equidade, para fazer com que quem tem menos tenha mais direitos do que quem já tem tudo. Então, esse esforço tem sido feito. Mas eu falei uma coisa aqui, que na hora que chega no Congresso, um projeto de lei para beneficiar aquelas pessoas, a maioria da população, em geral, esses projetos não passam. Mas na hora que chega um projeto de lei, que é para beneficiar o agronegócio, por exemplo, aqueles que já têm aí, os representantes deles que estão lá, conseguem a maioria. Mas nós temos visto o esforço, temos tido
projetos que vão adiante, que têm ido adiante. Eu vou citar o investimento na educação, por exemplo. A gente tem conseguido. Às vezes o esforço é do governo diretamente, não fica na dependência do governo federal, mas do governo estadual. E eu quero citar aqui na Bahia, né? Aqui é um exemplo de investimento na educação. A educação é base, gente. É fundamental formar a pessoa com uma visão crítica e reflexiva, como sempre o professor Robson repete aqui. É preciso que as escolas façam esse papel, que a escola, ela é, num território, ela é o centro para trazer as pessoas, não só os jovens, mas articular com a família, com todos os equipamentos que tem de saúde, de cultura e tal. A escola é um centro de atração. E é isso que tem sido procurado fazer, tem procurado trazer escolas. Eu fico impressionada com as escolas, a estrutura das escolas que o governo do Estado tem construído, a construção e requalificação. São muito superiores às escolas particulares. Muito. Quadra, piscina, laboratórios. Na minha época de estudante, do grau de vocês, não tinha esses equipamentos todos. Então, é preciso que a gente divulgue mais isso e aproveite. Nós precisamos de atração da juventude, de manter a juventude na escola. Eu tenho certeza que se a gente, depois dessa estruturação toda, são complexos escolares que estão sendo montados, com toda a possibilidade de desenvolvimento de esporte, de cultura, né? Nós temos escolas com teatros, com anfiteatro, com tal. Então, aproveitem, e a gente precisa trazer o jovem, evitar que a juventude, que os nossos jovens sejam perdidos, né, para o caminho da criminalidade, ou para, ou mesmo que não vá para a criminalidade, mas que desistam de estudar, né, porque hoje, no mundo de hoje, a competitividade está muito alta, então a gente precisa se manter, fazer o que vocês gostam, procurar dar vida a essas escolas. A escola tem que ser um elemento vivo para trazer, para fazer inclusão, porque é revolucionário. A educação revoluciona, a educação transforma. Aliás, é Paulo Freire que diz, a educação não muda as pessoas, a educação não muda a realidade, a educação muda as pessoas, e as pessoas que mudam a sociedade. São as pessoas que transformam. Então, eu fico muito impressionada e satisfeita com a ação do governo no investimento nas escolas. E tem outras políticas, né, como essa mesmo que a gente está vendo aqui. É uma novidade você fazer um canal, né, com esses temas de discussão política, porque a política faz parte da vida. Falar nisso, eu queria mandar, está presente, Elvete, aqui um beijo grande para o Grêmio Estudantil aqui, do Thales de Azevedo. É isso mesmo, vamos fazer um programa, gente, só com os Grêmios, porque eu acho importante a participação dos Grêmios, ainda nessa série, botar esse povo para falar aqui, é muito importante. A democracia surge daí, da polis, da discussão. Quem vai falar com a gente agora é o Véter. É o fortalecimento da democracia no seu nascedouro, professor Robson. E é importante, diante de todas essas falas que estão sendo colocadas agora e dessa reflexão que estamos fazendo, que para a justiça social ela ser efetivada, ela perpassa o investimento em políticas públicas, dentre elas a educação, que é o tema que estamos focando aqui agora. Então, tanto Samantha quanto Lázaro têm aqui uma percepção importante da forma como esses investimentos que estão sendo feitos pelo nosso governador professor, pela nossa secretária professora, dentro da sua sensibilidade, trazendo para nós essa nova concepção de educação pública na Bahia, eles querem contribuir aqui conosco de que maneira a educação aqui no estado da Bahia traz também consigo a justiça social e a equidade. Não é isso, Samantha? Quando a gente está falando ultimamente sobre o que o governo está fazendo pela gente, na situação
de hoje em dia, a gente pensa, hoje em dia a gente tem projetos quando se trata do Enem, mais projetos para a gente aprender, de cursos que o colégio costuma oferecer. O meu, em parceria com a UFBA, por exemplo, está fazendo um preparativo para o Enem. E outros projetos que o governo também estão oferecendo para a gente estudar inglês e outras línguas, aprender mais sobre o que a gente quer. Também sobre qual o nome? Me perdoe. As feiras de cultura que os colégios costumam oferecer ultimamente. A infraestrutura também do colégio está deixando os alunos mais confortáveis em comparecer às aulas, quando se trata também de segurança, porque essas reformas todas estão trazendo um olhar dos alunos que talvez o governo se importe mais do que a gente pensa. Sentimento de acolhimento por parte, hoje, do governo federal, do governo estadual, e o que podemos construir para além do que está sendo ofertado hoje. O importante é que essas pautas, elas partem de lutas, né? Lutas populares, né? Não pensem que quem está lá em cima é que pensa nessa luta de baixo. Né? São demandas populares que levamos até lá através de conferências, sejam conferências locais, distritais, municipais, estaduais ou nacionais, que levamos essas pautas de políticas públicas para serem acolhidas. Então, o Bolsa Presença, por exemplo, é uma pauta popular, né? E ela garante a permanência do aluno na sala de aula, que era necessário, de fato. Porque isso era observado há muito tempo, que as pessoas não tinham condições de custear, né, manter o filho na escola com lanche, com tênis, a vergonha de andar com tênis furado, com calça rasgada, ou apenas uma calça. Então, assim, a Bolsa Presença dá essa garantia para vocês. Né? É a realidade nossa. Eu também fui aluno de escola pública a minha vida inteira. Né? Então, eu sei muito bem o que é isso. Então, assim, é isso que a gente leva para a comunidade, para que eles possam se organizar, participar de conselhos, participarem das discussões políticas, através das conferências ligadas à saúde, à educação, à assistência social. Todas as políticas terão possibilidade de participar, e essas ideias levadas para o governo é que nós transformado em leis. Né? Então, isso aí pode provocar, aqui no município, provoca-se a vereadora, para que ela possa elaborar um projeto de lei ou de indicação. Né? No Estado, são os deputados e deputadas estaduais, e no âmbito federal, deputados federais e os senadores. Então, assim, é a partir dessas discussões políticas internas que levamos as demandas, né, locais para transformar em demandas, né, coletivas que poderá servir para todo o país. Então, temos perguntas aí já da nossa plateia, aqui dos Thales. Elvéter, alô, quem fala? Quem é que vai falar com a gente? É isso aí, professor Robson, aqui, os nossos estudantes aqui do Thales participando conosco aqui no Democracia Sempre. Vamos começar aqui. Ana Clara Roma tem uma pergunta aqui para os nossos convidados. Por favor, Ana. Boa tarde. Bom dia, primeiramente. Eu queria saber se vocês acham que dentro do mundo político existe representação feminina, até porque no Senado, na nossa bancada, só tem 8% de mulher. Vocês acham que deveriam ter mais representatividade feminina cada vez mais? E aí, vamos lá, uma saia justa aí para respondermos aí. Então, nós não temos uma representação justa. As mulheres, nós somos mais da metade da população, nós somos 52% da população, portanto, a maioria. A representação, tanto nas câmaras municipais, como nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional, ela não passa de 20%. Então, isso é a melhor marca que a gente já alcançou. E isso é uma injustiça, é uma questão da democracia, porque a maioria tem que estar representada lá de maneira justa. Então, é uma luta nossa ter mais mulheres na política, mais mulheres nos espaços de poder, não só no parlamento, mas também à frente das prefeituras, dos governos de Estado e até a presidência da República. Na história nossa, só teve uma que sofreu um impeachment, também porque era mulher. Né? Então, as mulheres são maioria da população, mas elas são consideradas ainda inferiores aos homens, elas são consideradas ainda que não têm as mesmas capacidades, né, que os homens. Então, há toda uma discriminação das mulheres,
né? Sem falar na agressão, na violência, no feminicídio, que é outra chaga. Então, a gente precisa ter mais mulheres nesses espaços para defender políticas públicas de equidade, de emancipação das mulheres. Eu concordo com você, precisa ter mais mulheres, e quem sabe aqui no Tales não pode ser já um espaço de promoção disso. Preciso estar sempre lembrando que as mulheres precisam de estar nesses locais. Isso vai ser bom para as mulheres e para os homens. Eu sempre digo que se a cidade for boa para as mulheres, ela será boa para todas as pessoas. Aqui, Salvador é a capital com o maior percentual de mulheres, sabia disso? Nós somos aqui 53,4%. Muita maioria de mãe solo, como você disse, que levanta 4, 5 horas da manhã para ir para o trabalho, vai para um, vai para outro, depois, quando chega em casa, ainda tem comida para fazer, roupa para lavar, né, os afazeres domésticos, a responsabilidade dos filhos acaba tudo. Então, se não tiver mulher lá nesses espaços de poder para levar esses problemas, a gente fica com a democracia imperfeita mais ainda. Sem falar, Ladilson, que aqui nós temos é uma situação anacrônica. Um homem e uma mulher fazendo a mesma função, com a mesma formação, e a mulher ainda ganha menos. E se for negro, menos ainda, se for negra, menos ainda. São situações que a nossa democracia precisa resolver injustamente. Mas temos uma outra pergunta aí da plateia. Alô, alô, quem fala? É isso aí, professor Robson. Eu estou aqui agora com o representante do Grêmio daqui do Colégio Estadual Tales de Azevedo, Lucas Mateus. Lucas Mateus aqui tem uma pergunta aqui para os nossos convidados também. Boa tarde, primeiramente. Meu nome é Lucas Mateus. Queria complementar a fala da senhora que, ainda pior que mulheres cisgêneros, as mulheres trans femininas são menores ainda na Câmara de Deputados, senadores, e enfim. A minha pergunta vai mais para os meninos dos colégios, né? É muito importante vocês estarem aqui. Eu queria saber o que vocês acham das questões de eleições diretas, em um geral, assim, quando se trata de grêmio estudantil, gestores escolares, de lideranças de colégio, líderes territoriais, colegiado, e enfim. Bom, enquanto você, o que eu tenho a falar, sua pergunta é muito importante. Bom, eu já fui representante de polo, fui representante de escola, não sou mais hoje em dia, pretendo talvez ano que vem, mas eu acho muito importante porque o que representa nós estudantes são os representantes de escola, são os representantes de grêmio, representante de sala, porque se a gente não tem a quem defender nossos direitos, nossos interesses, quem vai fazer isso, afinal? Eita! Eu vou voltar um pouquinho antes a pergunta dela. Só vou citar um rapidinho a Anne Phillips. É uma teórica socióloga, né, que ela fala sobre a política de presença. Ela fala que os grupos subdesenvolvidos, né, que tem na sociedade que pessoas falam, né, que são inferiores, como as mulheres, as pessoas pretas como eu, gays, trans, elas precisam sim ocupar esses espaços. É mais do que necessário. E, como eu falei anteriormente, ser líder de classe, ser líder de escola é importante, porque é uma dos primeiros contatos que temos com a democracia, né? Gente, eu vou passar para nossos convidados se despedirem e eu dou um adeus final. Então, obrigado, Márcio. Obrigado, professor Robson. Obrigado a todos do Colégio Tales de Azevedo, professor Evelta, vereadora Aladilce, né, os alunos do Colégio Central, do Senhor do Bonfim e daqui também do Tales, representante do Grêmio também que estão aqui ainda. Né, foi um prazer poder participar, poder contribuir com todos vocês, mostrando que a democracia é isso, né, participação, mas efetividade, é sair daqui e colocar na prática. Teoria e prática tem que andar sempre juntos. Beijão, Márcio, brigadão. Minha querida. Eu também quero agradecer muito esse momento aqui. Agradecer ao professor Robson, a Márcio, que dividiu aqui comigo esse espaço, professor Ervelter, as lideranças aqui que representam
né, outros tantos líderes estudantis, a turma do Thales de Azevedo, que deram um show aqui também, a todos vocês, todos e todas que nos assistem, e dizer uma coisa: democracia sempre. Eita! Samanta, Lázaro e Maria Clara, beijão, brigadão. Sua palavra final aí, cada um. Obrigada pela atenção de todos e também por estar nesse espaço, porque é muito importante na minha concepção. Então, muito obrigada, vereadora, obrigada. Eu agradeço do fundo do meu coração por estar tendo essa experiência. Beijo. Lázaro. Eu agradeço também aos senhores, a todos que estão nos assistindo agora. Peço muito obrigado por dar essa oportunidade, que eu acho muito importante nós, líderes, né, representantes, estarem aqui aparecendo, né? Muito obrigado. Vou fazer um compromisso aqui em público, o novo programa Arena em Debate com os grêmios estudantis. Então, produção, já prepara esse programa, que eu quero vocês aqui, ó, no Arena em Debate, com vocês, sendo os protagonistas e apresentando esse programa. Que beleza. Obrigado, cara. Muito obrigado pela oportunidade e por explicar um pouco o que é a sociedade, a democracia, e é isso. Muito obrigada. Eu queria que nossos convidados levantassem e dessem um beijo, um abraço. Até o próximo programa. E vem aí o terceiro episódio de Democracia Sempre. Será gravado em Feira de Santana. Então aguarde. Olha, vamos discutir poder, vamos discutir sistemas de governo. Não perca o terceiro capítulo desse episódio, Democracia Sempre. Beijo, beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.